dar início, então, à segunda conferência que a professora Maria da Graça Simões, da Universidade de Coimbra, vai trazer para nós, então, algumas informações sobre como é o ensino, não é, de ciência e informação nessas unidades. Então, o resumo, não é, do que ela falará um pouco para nós hoje, né, será o estudo e o ensino da ciência e informação na Universidade de Coimbra, permanências e metamorfoses nos conteúdos e nas metodologias, a envolvência dos estudantes na vida acadêmica e o seu contributo na identificação da cidade, em particular no que se refere à construção do seu patrimônio cultural. A professora Maria da Graça de Melo Simões é professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação, onde assegura as unidades curriculares do primeiro ao terceiro ciclos na área de organização do conhecimento. Tem doutoramento em Ciência da Informação pela Universidade de Salamanca, 2010, mestrado 2007 em Ciência da Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pós-graduação em Ciências Documentais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1991, pós-graduação em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1993, e licenciatura em História pela mesma universidade, 1989. É autora de diversas monografias e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, essencialmente sobre representação da informação e organização do conhecimento. Então, eu passo a palavra agora à professora Maria da Graça, para ela fazer a sua exposição. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite tão gentil que me foi interessado pelas colegas, e é muito gosto também, é uma honra para mim estar numa universidade tão prestigiada a nível nacional e internacional como é a USP. Eu hoje trouxe um outro tema que não é técnico como o que apresentei ontem, e é um tema que se debruça sobre o ensino da ciência da informação na Universidade de Coimbra, que é a universidade mais antiga do país e a universidade mais antiga, ou a segunda mais antiga, para ser mais precisa, da Europa, né, que tem 725 anos, é quase contemporânea da de Bolonha, mas efetivamente a de Bolonha nasceu primeiro, e é um curso, no que diz respeito ao curso de Ciência da Informação, é um curso que é também, não com esta designação, com outra, que se foi alterando ao longo do século XX, mas, de facto, é o curso dentro desta área o mais antigo que existe em Portugal, que existe desde 1937. O título que eu escolhi para a conferência, como estão a ver no slide, tem inovação e tradição numa cidade estudantil. Isto porquê? Porque, de facto, é objetivo do nosso curso e o elemento que mais o caracteriza, inovar, naturalmente, como todos os cursos, mas manter, de alguma forma, a tradição. Portanto, articular, de alguma forma, foram estudos da biblioteconomia e da arquivística, da arquivologia, em Coimbra, e, naturalmente, adaptar esses estudos, esses conhecimentos, não é? Que não estão na gaveta, que são necessários no dia-a-dia, adequá-los e ajustá-los às novas necessidades contemporâneas. Por isso, escolhi inovação e tradição, porque esta, sim, é, de facto, o elemento que sobressai no nosso curso. Numa cidade estudantil, porque, de facto, como irão ver, Coimbra é uma cidade de estudantes. Portanto, é considerada uma cidade de estudantes. E é uma cidade que atrai muitos jovens, nomeadamente muitos jovens do Brasil, que é a comunidade maior, mais até do que europeus, que temos em Coimbra, são uma imagem da cidade. Portanto, a universidade é aquele edifício antigo que tem a torre,
Fica na colina, numa das colinas mais elevadas da cidade. Portanto, Coimbra encontra-se na região centro de Portugal, fica a 120 km a sul do Porto e 190 km a norte de Lisboa. Portanto, estão a ver como é uma cidade muito central e muito próxima das cidades mais importantes da capital, que é Lisboa, e da segunda cidade, a segunda maior cidade do país, que é Porto. Portanto, está a 2 horas de uma, de comboio e de carro, e a 1 hora da outra. É banhada, portanto, pelo rio Mondego, como estão a ver, o rio passa mesmo, não é, ao pé da cidade. Está a 40 km a este da Figueira da Foz, que é uma cidade de costa, uma cidade de praia, e que é banhada pelo Oceano Atlântico, tal como é, não é? Aqui o Brasil, só que é, não digo que não é o Atlântico Norte, por isso é mais para a Europa do Norte, aqui as águas são um bocadinho mais quentes do que o Norte, mas naturalmente não são aqui como no Brasil. E, portanto, é uma cidade, a Figueira da Foz, é uma cidade que há comboio de quase meia hora para essa cidade, que fica a 30 minutos, e é uma cidade também muito considerada pelas pessoas de Coimbra, pelos habitantes e sobretudo pelos estudantes, que aproveitam, não é, para irem à praia de manhã, virem estudar à tarde, ou vice-versa, ou irem um dia de manhã, voltam à tarde, enfim, as suas vidas. É realmente, e é uma das cidades, a Figueira é uma das praias mais conceituadas que temos no país e até uma parte de Espanha, porque Espanha é muitíssimo maior que Portugal e para uma parte de Espanha, de facto, para eles, a praia mais próxima que têm de Madrid quase é esta praia. Portanto, está bem situada. Tem 319 km², tem um clima ameno na maior parte do ano, com inverno menos rigoroso do que outras partes do país, portanto, no inverno há de rondar uma média de 10 graus, 12 de inverno, e tem 157.510 habitantes, excelentes acessos, tem diversas linhas de comboios e autoestradas, tem aqueles comboios que chamam comboios bala, não é? Que é um rápido quando se chega de um lado ao outro, a Lisboa, a Porto, a Aveiro, a Faro, e tem ainda autoestradas. Portanto, é de facto uma cidade que está ligada a todas as outras cidades por autoestrada. A oferta cultural é uma oferta fortemente vinculada à universidade. Portanto, a universidade é de facto o epicentro desta cidade. A cidade vive à volta da universidade. Ora, temos então ali a Universidade Antiga, século XVIII, estão a ver? Esta parte, esta segunda imagem, é o Jardim Botânico, que é um dos mais antigos da Europa. Depois ali a parte das tecnologias e aqui é um outro polo novo da universidade, que é parte da tecnologia, portanto que fica distante daquele, que é tal como a USP, não é? Que tem polos, é tudo dentro da mesma cidade, não é assim uma distância tão grande, considerando a escala aqui do Brasil, mas imaginem, daquela universidade, daquele ponto da cidade para este, ficará aí uns 12 km, mas tem acessos muito privilegiados, andam sempre os autocarros, para cá e para lá, e portanto, é fácil acesso. Portanto, a universidade foi fundada em 1290, como estão a ver, é muito antiga, tem 22.741 estudantes, tem 2.841 professores e funcionários, muito obrigada, tem 549 estudantes da Universidade de Coimbra em mobilidade, isto é, há 549 estudantes que estão fora, 1.384 estudantes que se encontram na UC em mobilidade, isto é, destes 22.741, 1.380, isto são números corretos que eu fui apanhar antes de vir, 1.384 são estudantes não são estudantes internacionais, são estudantes que vão a Coimbra fazer, da Europa, de outros países, que vão fazer 3 meses, 2 meses,
doutoramentos de sanduíche, pós-doutoramentos, estão 3 meses, 4 meses, 8 meses, são esses que andam em mobilidade, não têm o estatuto de estudante internacional, que isso é uma outra coisa da qual vamos falar. Os estudantes internacionais na UC são 2.105. Vamos aqui, isto eu gostava para as duas senhoras que tiveram a gentileza de vir assistir, que eu queria explicar o que é sobre aquela menina que é estudante e poderá eventualmente um dia destes fazer isto. Os estudantes em mobilidade são estudantes, e isso é o que interessa, não é? Sobretudo nos tempos em que correm de crise para um lado e para o outro, são estudantes que não têm, a quem a universidade lá não pede propina, isto é, não pede contas, é grátis. Portanto, um aluno pode ir para lá um ano, pode ir 6 meses, um semestre, e não tem que pagar nada à universidade, porque já pagou aqui. Se é que paga, se não paga, pois está paga naturalmente. Portanto, não tem. O que interessa é que não tem que pagar. Portanto, o estudante que esteja neste regime de incoming, quer dizer que são estudantes que entram, que estão na universidade, portanto, mas que não têm que pagar qualquer taxa, que é isso, imposto, taxa, ou o que for, à universidade. Não tem. O que é que tem de pagar? Ou não paga nada e vão com uma bolsa. Daqui Portugal não dá bolsas para estrangeiros, portanto, ou vão com uma bolsa, da bolsa destes bancos Santander, daqui da bolsa das vossas universidades, da universidade que oferece, não é? Ou então têm possibilidades a níveis económicas, pessoais, do pai, da mãe, da família, ou seja lá quem for, ou dele próprio, não é? Se trabalha, porque há muitas pessoas que trabalham e que, sobretudo, que estão a fazer doutoramento e mestrado. Eu tenho uma pessoa nessa situação, quando editou-se a uma bolsa, não teve bolsa, e para ela era importante ir, e foi mesmo, comprou a viagem por expensas suas, não é? Com o seu dinheiro, e foi ficar 3 meses. Foi ficar lá 3 meses. Portanto, depois, no final, passa-se um certificado, e, exatamente, é como se fosse uma bolsa. Exatamente, só que neste caso, terá de pagar do seu próprio bolso, e o que paga a alimentação e o alojamento. Mais nada. Não tem que pagar, são despesas suas. Ora, para a universidade, estes alunos têm todas as mesmas regalias que tem um aluno que seja nacional ou um aluno que seja internacional. Estudante internacional são estudantes que não são portugueses, não é? Mas, e também há bastantes brasileiros, tenho que dizer que há, não no meu curso, no curso internacional não temos, mas temos, e há outros cursos que eu conheço que têm bastantes brasileiros, são pessoas, não é? Que vêem num curso qualquer da Universidade de Coimbra mais vantagens em fazer lá o curso do que fazer no seu próprio país, não é? E que por isso, se tem facilidades económicas, não é? Pode fazê-lo, porque é extremamente caro, estes cursos, porque custam 7.500 euros por ano de propina. Tem que pagar à universidade 7.500 euros. Agora, chegam ao final de 3, 4 anos e trazem o diploma de um curso feito em Portugal, não é? Essa é a grande diferença. É que são pessoas que fazem a sua graduação, que têm um diploma, não é? Neste caso, na Europa, em Portugal. Poderia ser na China ou noutro sítio qualquer. Entendem? O mesmo é válido para os mestrados e os doutoramentos. Já vamos lá chegar, mas agora o que eu queria que ficasse muito claro é esta diferença. Uma coisa é ser estudante internacional, que tem de pagar, e outra coisa é ir em regime de mobilidade, que não tem de pagar. Só tem de pagar, por isso é que nós temos até da USP, não estava a dizer, 4 meninos da USP, de Ribeirão Preto, já tivemos também aqui de São Paulo, e de universidades federais todos os anos temos alguns alunos daqui, porque em mobilidade, porque efetivamente não pagam. Ou vão com bolsas, ou o pai e a mãe financiam 3 meses ou 4 meses, e é sempre importante, não é? Porque estar-se em Portugal, estando em Portugal, porque para entrar tem que ter naturalmente, porque entram fácil, não é? Em Portugal, naturalmente, como eu entrei aqui no Brasil, sem precisar de visto, sem coisa nenhuma, e estando-se em Portugal, podem perfeitamente passear no aspecto de assimilar uma cultura europeia, porque com muita facilidade vão a Paris, vão a Londres, vão aqui, vão ali, não é? Muitas vezes por 30 euros, por 40, comprando as viagens não é? nesses voos low cost, que é aquilo que eu faço. Me apetece ir um fim de semana a Londres, vou, um fim de semana a Paris, porque às vezes fica mais barato até do que eu ficar em casa,
porque às vezes ainda gasto mais ficando em casa do que se eu comprar e sair e pronto. Portanto, isso os vossos colegas fazem, porque eu vejo que fazem muito, muito isso. Portanto, era isso que eu queria dizer. Coimbra, a universidade tem a universidade tem apostado ultimamente na sua internacionalização e, neste sentido, tem um grande conjunto de redes internacionais, não é? Aos quais pertence. Este também é uma vantagem para os alunos que vão daqui estudar para lá, porque têm acesso a estas redes, têm acesso a conviver com estas universidades, não é? Diferentes, acesso, a possibilidade de irem fazer projetos com pessoas que estudam e que trabalham nestas universidades, porque Coimbra tem, de facto, o protocolo, é uma das universidades portuguesas que maior número de protocolos tem com universidades estrangeiras. Portanto, pertence ao Coimbra Group, que são 38 universidades da Europa, fazem parte de 20 países, não é? A Utrecht Network, 31 universidades também na Europa, 27 países. Depois o outro, Tordesilhas Group, são 38 universidades, Portugal, Espanha e Brasil. Veja como estão também já aqui integrados, não é? Daqui não vejo nada. Silf, 88 universidades no mundo, 45 países. Depois a Eurex, SEX, 200 centros de serviços na Europa, 32 países. Depois o CUM, que são 159 universidades do Mediterrâneo, 21 países, e a Coimbra Group of Brazilian University, que são 50 universidades brasileiras. Portanto, Portugal tem, de facto, aquele protocolo que foi assinado, penso que foi há 3 anos, penso que foi há 3 anos, foi assinado pelos reitores, o reitor da universidade e destas 50 universidades brasileiras. Sei que são todas as universidades federais e outras, o remanescente, portanto, são universidades estaduais e fundações públicas, isso, a Juscelino Vargas, a Fundação Fiocruz e essas de renome prestigiadas que, portanto, o USP, a Unesp, estas universidades que, sendo estaduais, têm prestígio, não é? Portanto, e que fazem parte de Coimbra, porque, repare, isto tudo são redes e todas as universidades, não é? No fundo, que estão neste grupo, naturalmente, por ligação, estão a todas as outras que estão nas outras redes. Vamos então agora ver como é que funciona o ensino. Portanto, o sistema de avaliação do ensino vigente na Universidade de Coimbra, assim como em outras universidades também, posso dizer, no país e na Europa, é o Sistema Europeu de Transferência de Créditos, que são os chamados STS. Um curso não é avaliado pelo número de horas, mas é avaliado, sim, pelos STS, não é? Que são os níveis, os graus de esforço dos alunos. Este sistema radicou na reforma de Bolonha. Portanto, desde 2005, da reforma da Bolonha, o nosso país teve que adotar, fez uma grande reforma no ensino universitário e, portanto, é tudo uniforme. Há uma uniformidade dentro deste sistema europeu de transferência de créditos. Portanto, como podem ver ali, há o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo. O que é que corresponde aqui? O primeiro ciclo à graduação, o segundo ciclo ao mestrado, o terceiro ciclo ao doutoramento. Portanto, o primeiro ciclo corresponde para nós, que é uma licenciatura, portanto, que tem 6 semestres, não é? Geralmente tem entre 6 a 8 semestres, portanto, se tem 6 semestres, corresponde a 3 anos, não é? E corresponde, nenhum aluno pode sair formado de licenciado se não atingir 180 STS. São 180 STS. Há cursos, por exemplo, como medicina, como arquitetura e outros, que, em vez de terem
3 têm 5 anos, que é o máximo. E então já não, tem que fazer o quê? Mais 2 semestres. E tem, em vez de terem 180 STS, tem 240 STS. No final do primeiro ciclo, qualquer aluno da universidade, os 180, ou com 180 STS ou com 240 STS, né, dependendo dos cursos, está apto para exercer, não é, uma profissão. Está apto, sai, profissão dentro da sua área, naturalmente, mas sai com o certificado, sai graduado, sai licenciado com o que nós chamamos o nível de licenciatura, com o grau, melhor, com o grau de licenciatura. Está bem? Depois, há ainda os mestrados, não é? Há os mestrados integrados, que correspondem a 300 STS, são, portanto, aqui terão de fazer uma subtração, para verem, iria 300 e subtrair-lhe 180. Aquela diferença é o que corresponde ao mestrado. Então, o que é o mestrado integrado? Aqui não sei se existe, em Portugal o nosso não é, mas há muitos cursos que optaram por essa modalidade, por exemplo, o curso de arquitetura tem, e outros também têm, penso que o de Direito também tem. A partir do 2º ou 3º ano, os alunos começam a fazer cadeiras, começam a fazer disciplinas, não é? Além das de licenciatura, que são já do mestrado. Portanto, integram as cadeiras do mestrado no próprio curso. E no final da licenciatura têm que apresentar, no último ano, têm que apresentar uma tese de mestrado. Em vez de fazerem, como aqui a Giovana ontem me estava a mostrar, uma tese de conclusão de curso, não é? Apresentam uma tese de mestrado, tal qual, é uma dissertação, tal qual como se fizesse 2 anos à parte. Entendem? Como é o normal, não é? Depois, há ainda, naturalmente, os mestrados que não são integrados, que são os mestrados que não são integrados, portanto, vão entre 90 e 120 créditos, dependendo, naturalmente, dos cursos. Está bem? O nosso tem 120 créditos. Tem 60 por ano. Porque são 2 anos. Depois já vamos ver adiante. Depois temos o doutoramento, que são 180 STS. Portanto, corresponde também a 1, 2, 3, 4, 5 semestres. Certo? A 5 anos, desculpa, que não são semestres. São semestres porque vem de cima. Portanto, isto quer dizer o quê? Que um aluno que entra em Coimbra, no primeiro ano de licenciatura de grau, e que leve tudo certinho, faça tudo certinho, no final terá de ter 17 semestres de frequência na universidade. Está bem? Perceberam como é que está dividido? Se tiverem dúvidas, ou aqui as colegas estejam à vontade. E as senhoras também. A licenciatura, vamos então falar agora separando, está bem? Agora vamos falar então da graduação. A licenciatura em Ciência da Informação. Portanto, é um sistema que assenta, como digo, na combinação por parte do aluno de áreas distintas dos saberes. E então temos 1, 2, 3, 4 áreas distintas do saber que forma a licenciatura, que é a iniciação, a especialização, a formação geral e a formação complementar. Possibilita ainda que o aluno, se assim o desejar, faça um menor. Em vez de fazer uma formação complementar, substitua e faça um menor. Completado este novo sistema que entrou em vigor este ano entrou em vigor, portanto, foi contemplado com um prémio de inovação pedagógica no nosso país pela fundação de maior relevo a nível de ciência e cultura, que é a Fundação Carl Gustavo Gulbenkian. Portanto, lá está, a licenciatura realiza-se em 3 anos com 180 STS, de acordo com o sistema de Bolonha.
E vamos lá ver como é que isto funciona. Portanto, no primeiro semestre, há disciplina, um primeiro semestre é composto, reparem, estas cadeiras depois irão naturalmente, o aluno irá escolher e irá naturalmente, não é, dividi-las ao longo dos 3 anos. Portanto, as cadeiras, as disciplinas foram todas elaboradas num plano, foram devidamente aprovadas, não é, pelo diretor da faculdade, pelo reitor do Senado, pelo reitor da universidade e pela Direção-Geral do Ensino Superior, senão não poderiam estar a funcionar. Portanto, é o Diário da República. Portanto, tem um primeiro semestre e as cadeiras que foram vinculadas a um primeiro semestre sê-lo-ão sempre. Isto é, imaginem, as minhas cadeiras, eu registrei-as todas no segundo semestre. Só tenho as aulas de doutoramento no primeiro semestre. Por exemplo, para o ano, se eu quiser dizer, não, eu fico muito cansada, são muito cadeiras, agora com a prática talvez seja melhor passar, tenho 4. 2, mais uma de mestrado, 2 para o primeiro, já não posso fazer. Porque uma vez que a cadeira foi assim delineado, é sempre. Senão teria que ir para pedir para o científico, para aqui, para ali, e seria, não é? Imaginem o que é agora metade dos professores resolver mudar o que seria. Portanto, está. Ainda hoje, antes de vir para cá, tive como sou diretora do curso, primeiro grau do primeiro curso, tive um colega que me pediu encarecidamente e não pude fazer. Fui falar com o diretor da faculdade e não há hipótese. Não há mesmo hipótese. Portanto, uma vez fixas, estão fixas. O aluno pode escolher, alterar, porque o elemento fundamental deste sistema, deste novo sistema chamada a reforma educativa, a reforma da oferta educativa, de formação educativa, que nós chamamos de ROF, portanto, o aluno, o elemento principal é o aluno. É o aluno. O aluno é o elemento do sistema. Portanto, primeiro semestre há cadeiras opcionais e obrigatórias. Estão os princípios de recuperação da informação, sistemas e políticas de informação, estudos métricos de informação, fundamentos de controlo da informação, gestão de serviços de informação, gestão de recursos em serviços de informação, marketing estratégico de serviços de informação, organização da informação, descrição de recursos bibliográficos, planeamento e avaliação de serviços de informação, sistemas de publicação digital, sociologia da informação e teoria arquivística. As obrigatórias, que todas estas cadeiras pode haver alunos que não poderão fazer 2 ou 3, porque são eles que escolhem deste leque, não é? São eles que escolhem aquilo que querem fazer. Contudo, para que se mantenha a identidade do curso, há 4 cadeiras que são obrigatórias. Nenhum aluno pode fugir a elas. Podes fazer no primeiro ano, no segundo ou no terceiro. No primeiro, tem que fazer no semestre em questão, naturalmente. Mas terão de as fazer. Não tem escolha. Porquê? Porque se quis criar, e eu também concordei naturalmente, todos nós, parece que foi unânime, que não se pode perder a identidade do curso. Porque senão a pessoa vai inscrever-se num curso de informação e sai de lá com um curso em gestão ou com um curso aqui, porque escolhe as cadeiras, não é? Porque não teve nota para entrar, não teve média para entrar num curso de economia, por exemplo, num de gestão, vai para aqui, não pode ser. Portanto, para não perder a identidade, há 4 cadeiras que são obrigatórias. Reparem que estão aqui 2 cadeiras obrigatórias do início, que é a organização da informação e arquivos e a organização da informação em bibliotecas. Depois temos fontes de informação e serviços de referência, tecnologias de informação e comunicação, laboratórios de representação de conteúdos, normas e aplicações de metadados, normas jurídicas para arquivo, organização da informação, controle de autoridades, preservação, conservação e restauro, representação da informação, linguagens, vocabulários, representação da informação, resumos e linguagens codificadas e sistemas integrados para bibliotecas e arquivos. Portanto,
como estão a ver, aqui mais 2 cadeiras que são obrigatórias, que é a organização da informação em arquivos, portanto, e a organização da informação em bibliotecas. O que é que se dá aqui? Dá-se falo da segunda, porque sou a docente da cadeira, e o que é que dou aqui? Pois dou um pouco da análise documental e dou, sobretudo, linguagens, um cheirinho, não é? De linguagens documentárias, porque depois quem quer realmente, quem quiser realmente passar à frente e desenvolver essas matérias, pois, como estão a ver, tem logo as cadeiras de representação da informação, linguagem de vocabulário, não é? Os tesaus, os encabeçamentos de matérias e livres, e termos livres, as ontologias, as floxonomias e as taxonomias, e depois tem a representação da informação, resumos e linguagens codificadas, que tem a parte dos resumos e dos sistemas de classificação bibliográficas. Tem ainda, depois, uma outra cadeira, que é o corolário destas 3, que são os laboratórios de representação de conteúdos, que são uma cadeira também, da qual eu sou responsável e que pretende, este ano, a primeira vez que vai funcionar, e, portanto, que são aulas laboratoriais, onde os alunos podem, não é, colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos nas outras cadeiras. E assim funciona. Também, também vos queria dizer que, como eu falei, estas são as cadeiras dos nossos cursos, não é? Que ainda são. Eu queria vos dizer que, reparem, que a combinação por parte do aluno de áreas distintas de saber. Eu falei-vos da área da especialização, mas o aluno, logo quando chega à faculdade, no primeiro período, no primeiro semestre, é obrigado a escolher 3 cadeiras que são da faculdade. E isso é obrigatório que o façam. Que são cadeiras que são oferecidas por um conjunto de professores, foram um conjunto de cadeiras que se elencaram, não sei, 15 não, são 12. São 12 disciplinas que foram elencadas por uma comissão e que foi entendido e que se entendeu, não é? Que eram aquelas disciplinas 12 que identificavam a Faculdade de Letras. Portanto, são todos os departamentos. Faculdade de Letras, portanto, é composto por 12 departamentos e foi pedido a cada departamento, não é, que elegesse uma disciplina que mais o identificasse. E, portanto, fez-se então essa lista de 12 disciplinas que o aluno tem obrigatoriamente logo quando entra na universidade, na universidade não, no curso, não é? Na Faculdade de Letras, seja lá para a História, para a Filosofia, não interessa, escolher de 12, 3 disciplinas que estão elencadas. Nossa área oferecemos uma cadeira que tem a ver com escrita e comunicar em ciência. É isso. Portanto, são referências bibliográficas, pesquisas em bases de dados e é isso. E, por exemplo, os de História, pois ofereceram uma cadeira de História que os identifica. São cadeiras de natureza geral. De natureza geral, está bem? Portanto, há de História, há de Turismo, do curso de Turismo, há do curso de Filosofia e por aí fora, de Estudos Europeus, por aí fora. Depois temos a especialização, que são aquelas 24 cadeiras que os alunos podem escolher as 18, das 24, ou se quiserem, em vez de escolher mais nesta formação geral, da qual eu já vos vou falar, podem escolher, em vez de 18, fazer as 24, dizer, não, eu sei o que quero e quero sair daqui com uma formação bem consistente em ciência da informação. E, portanto, em vez de escolher 18, escolho 24. Pois podem o fazer. Não pode é ultrapassar portanto, são 24, cada cadeira, em todos eles tem 6 STS, é multiplicar 6 por 24 e ver quantos STS são, e, portanto, não pode nunca ultrapassar esse limite. O resto, desde que atinja esse limite, pode fazê-lo. Depois, tem ainda, que é importante, a formação geral, que são 24 STS, e na formação geral, o que é que tem? O aluno
pode, de facto, na formação geral, escolher um conjunto de cadeiras que são de todo o leque, de todas as cadeiras da universidade. Desde que não façam parte daquelas 4 que estão na área de iniciação. Portanto, pode escolher, ao longo dos seus 3 anos, que até pode fazer logo no início, não é? Escolher 4 disciplinas da universidade. Depois, são 24 STS, temos 424. Depois, tem a formação complementar, que tem 30 STS, 5 vezes 6, 30, portanto, tem 5 disciplinas, e a que o aluno pode escolher entre a Faculdade de Letras, se quiser pode fazer algumas da Faculdade de Letras, outras pode fazê-la qualquer faculdade da Universidade de Coimbra. Portanto, pode ter uma cadeira de Informática, ou Departamento de Informática, porque gosta, pode ter uma cadeira de Arquitetura, ou Arquitetura, entendem? Portanto, não podem nunca ultrapassar as 5 cadeiras. Contudo, há uma inovação neste que é importante, que é o menor no diploma. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o aluno, em vez de fazer esta formação complementar, pode ir a uma faculdade, a outra faculdade dentro da universidade e fazer 5 cadeiras desse curso. Então, quando sai, o que é que traz? É licenciado em Ciência da Informação, por exemplo, se foi à Faculdade de Economia e fez 5 cadeiras de Gestão, depois traz o curso de, no diploma bem, aluno tal e tal, nome tal e tal, é formado em tal, não é? Com a média tal e com um menor em gestão. Estão a ver? Depois, se for a Direito, em Direito e por aí fora. Pode o aluno fazer isso. Há muitas pessoas que aproveitam o quê? Para fazer línguas, por exemplo. Não é? Fazem dentro da faculdade e aproveitam. Traz com o menor em espanhol, com o menor em italiano, com o menor em inglês. E pensando que não 5 cadeiras, já são bastantes cadeiras, são 2 anos e mais um ano, e mais um semestre, portanto são 2 anos e meio, e ter uma cadeira, não é, por ano é muito significativo. E, portanto, podem substituir aquilo, a formação complementar, por um menor. Agora, o aluno é preciso, e volto a repetir, o aluno é quem escolhe sempre. Não é o professor tem ordens expressas para não interferir nas escolhas do aluno. São ordens expressas mesmo. Ora, o que o professor pode, e existe um sistema, sobretudo para que é feito logo quando os meninos entram, as meninas que vão com 18 anos, não é? E não sabem. Há um sistema que é o sistema de tutorias. Portanto, é atribuído a cada professor um conjunto de alunos, que é dividido de acordo com a percentagem, não é, dos alunos e do contrato que o professor tem. Não é? Portanto, um aluno como eu, que estou 100%, que tenho exclusividade, que sou de carreira, tenho o máximo de alunos. Neste caso, são 30, eu tenho 6. Tenho 16 alunos. 16. Portanto, sou responsável por aqueles a quem eu vou, qualquer coisa que eles tenham, quem, por exemplo, antes de vir para aqui, tive uma reunião com eles, eu não estou cá, se precisarem de alguma coisa, não é? Não contactem, não me procurem nisto, se têm algum problema, não é? Se pode aguardar durante 15 dias, se não pode aguardar, enfim, não é? Portanto, é muito, muito, muito importante esse sistema. Entrou no primeiro ano que me escolheu, gostou de estar comigo, depois se quiser vai comigo até ao 3º ano, mas chegou no final, por qualquer motivo, prefere um outro professor, depois deixou-me a mim e passa para outro. Portanto, é esse sistema. Agora, durante o ano, depois de escolher um professor, tem que o ter durante o ano, senão ninguém mais se entendia, não é? Portanto, era isso que eu vos queria escolher. O mestrado em Ciência da Informação. Temos mestrado, que é em modalidade semipresencial, portanto é e-learning, durante o ano, e depois, no 2º ano,
o aluno faz a tese, não é? Portanto, um aluno que, imagine que vem aqui do Brasil, pode fazer o segundo ano, não tem que estar lá em Portugal e pode vir a fazê-la para o Brasil, perfeitamente. Ora, com tudo isto que existe, não é? Com estas tecnologias não tem problema. E o primeiro ano terá de ficar, e quando eu falo um ano, nunca é um ano, são geralmente 7 meses por aí, porque as aulas começam sempre em outubro. Quando são estrangeiros, damos sempre um bocadinho mais. Chegarem a 15 de outubro ou por aí também chegam a tempo. Depois as aulas vão até dezembro. Se quiserem voltar, voltam. Depois as aulas só abrem, voltam a abrir, podem ir logo no início de março. E assim depois ficam março, abril e maio. No fundo é isso. Acabam por ser meio ano. Bem feito as contas, acaba por terem de ficar lá meio ano. Porque depois todo o resto podem fazê-lo cá. Também há aquele sistema que eu já falei de mobilidade, não é? O mestrado, as disciplinas do curso são as seguintes. Primeiro ano tem gestão da informação nas organizações, que é obrigatória. Teorias e métodos em ciência da informação, que é obrigatória, no primeiro semestre. Segundo semestre, organização da informação e do conhecimento digital. Seminários em ciência da informação, segundo semestre. Projeto de design e interação, primeiro semestre. Sistemas de informação, primeiro semestre. Teoria crítica da sociedade da informação, no primeiro semestre. Todas as cadeiras são opcionais. Marketing e comunicação e serviço de informação, no segundo semestre. E património documental e bibliográfico, no segundo semestre. Portanto, como veem, só tem 4 cadeiras obrigatórias e depois tem 5, não é? Da qual terão de escolher 2 por semestre. Sim. Quando você fala primeiro semestre, é aquele que começa em outubro? É sim. Começa em outubro e termina em dezembro. Depois, o segundo ano, tem o seminário de orientação e tem a elaboração da dissertação de mestrado ou a elaboração do projeto. Portanto, ora, a orientação, o seminário de orientação pode perfeitamente ser por Skype, por videoconferência, pode ser o que for. O doutoramento também é nos mesmos moldes que é o mestrado, tal qual. Tem estas cadeiras, portanto, tem no primeiro ano, tem Organização e Gestão do Conhecimento, Humanidades Digitais, Serviços e Sistemas de Integração, que são as cadeiras obrigatórias. Depois tem Comunicação em Ciência, que é opcional, com os seminários interdisciplinares. O que é isto de seminários interdisciplinares? E isto vem fazer jus àquilo que eu disse de inovação e tradição. É que são matérias que são dadas por 2 professores da história medieval. Está muito ligada à parte da arquivologia e é onde dão paleografia, codicologia e sigilografia. Portanto, só dão essas matérias, esses seminários sobre essas, e diplomática também. Pois é opcional, quem tem seminários não pode ter a outra, naturalmente. O segundo ano é o projeto de tese, primeiro semestre, que é obrigatório, o seminário de orientação já no segundo, e depois, no terceiro e no quarto ano, o aluno fazer a tese. Portanto, toda aquela parte, aquilo que eu disse para o mestrado, aplica-se ao doutoramento. Também interessa ficarem 6 meses. Mais nada, todo o resto fazem aqui. Relativamente ao mestrado, que é caro para fazerem todo, porque são 7.500 euros, portanto, são 13.000 euros, não é? É isso, são 2 anos, não é? São 13.000 euros, é quanto custa fazer um mestrado em Coimbra, seja em que curso, porque tanto é em medicina como em qualquer curso, a taxa é igual, certo? Portanto, é importante que nesta parte do doutoramento vale a pena investir, vale a pena, porque é muito barato. Porque nós já não são 7.000, mas são 1.400 e poucos euros por ano. Portanto, é muito pouco, sobretudo porque não tem a necessidade de ficar lá. São 1.400 e poucos euros. É só ir aí à página da faculdade que está lá o preço do doutoramento. Porquê? Porque
o doutoramento não é considerado como um mestrado. O mestrado é considerado como um seguimento, porque lá está, tem os mestrados integrados de um curso, o doutoramento não. Portanto, o doutoramento deixaram que as pessoas fixassem o preço das propinas. O mestrado não. O mestrado é uma lei governamental, não é? O governo propôs entre o mínimo de, imagino, não sei quanto é que foi, de 7.000, porque o IMBRE até é dos mais baixos, dos preços mais baixos, entre 7.000, não sei, ou 10.000, não sei. O governo estabeleceu um mínimo e um máximo para os estudantes internacionais. Depois as universidades decidiram. Nos doutoramentos não. Houve uma maior liberdade das faculdades e por isso é que o doutoramento é mesmo muito baixo. Muito, muito. Comparando, naturalmente, não é? Que aqui se calhar é o mesmo. Vou falar um pouquinho para as pessoas, não é, que estejam interessadas. Coimbra, como cidade universitária que tem um grande sistema de alojamento, não é? Tem muita modalidade de alojamento. Como vê, tem as residências universitárias. Esta, por acaso, escolhi, vejam como ainda tem uma arquitetura tradicional, no Polo 1, isto é, na Alta de Coimbra, fica junto à universidade, à parte mais antiga, não é? E tem no Polo 1 todas estas residências. Depois tem outra no Polo 2, que tem a ver com, já vejo que é diferente, não é? O edifício, que é de finais dos anos 90, estes edifícios, e que foram construídos para as engenharias. Aqui onde fica todo quanto é engenharia fica no Polo 2, esse que estou a dizer que fica aí a uns 10 km, mais ou menos, nem tanto, nem chegará tanto, do Polo 1. E depois outros, vejam como a arquitetura demonstra essa evolução. Tem o Polo 3, que tem a ver com as ciências da saúde, tem a ver com onde está a medicina e onde está a farmácia, os biomédicas, a dentária, tudo isso, não é? E, portanto, fica na zona de Celas e tem estas outras residências. Portanto, as residências são naturalmente próximas das respectivas universidades. Também há ainda os SASU, que é o Sistema Académico de Segurança Social, não é? Para os alunos deste sistema. Portanto, tem também outras residências, ou residências que ficam ficam distribuídas pela cidade e as pessoas escolhem aquelas que são mais próximas das universidades onde ficam. Depois há um grande investimento dos estudantes, eles apostam muito nas casas particulares. E porquê? Por uma razão muito simples, porque imaginem, 3 pessoas ou 4 podem alugar um apartamento que geralmente fica entre 120 a 200 euros, dependendo do sítio onde estiver, por pessoa, e aquelas 4 pessoas têm uma maior liberdade, não é? Porque ficam o quê? Ficam com o quarto, ficam com uma sala, não é? E ficam com uma televisão e muitas vezes com 2 casas de banho. Há situações em que casas, não é, particulares têm 3 pessoas, 2 casas de banho, e há pessoas que preferem pagar, pois isso é eles lá dividem, não é? Mas há pessoas que preferem, olha, em vez de pagar 180 euros, prefiro pagar 200 euros e tem 2 casas de banho, eu fico com uma casa de banho e fica outra casa de banho para as outras 2 pessoas, o que é perfeitamente razoável, não é como uma residência que tem, não é uma casa, parece que é uma casa de banho para 5 ou 6 pessoas. Estão a ver? Portanto, a liberdade é muito maior, não há não é aquela... É muito interessante e, sobretudo, eu recomendo muito também as residências para os estrangeiros, não é? Porque depois, na residência, está sempre a comunidade, já há de todos os países, isso também acaba por ser bastante de se integrarem em outras culturas. Mas, quem for também para particulares, é a mesma coisa, porque estamos a falar de uma cidade muito pequena, não é? Muito pequena e, sobretudo, estudantil. E já vão ver, porque é o que marca a cidade, é o fulcro da cidade, a mola económica, a mola financeira da cidade é a universidade. Essa é a indústria que teve sempre Coimbra.
sempre. Às vezes eu digo sempre para brincar, não é? Que estou há 30 anos, estudei lá toda a minha vida, não sei o doutoramento que fui fazer fora, como é ao estrangeiro, mas às vezes, assim, quando eu saio, disse, mas qual é a indústria? Olha, não perguntam tanto, não é? Antigamente era, mas qual é a indústria da cidade? E eu dizia sempre, há 15 anos, há 20 anos atrás, eu dizia, é a indústria da fotocópia, da xerox. Não é que vocês chamam aqui xerox, porque realmente em cada esquina havia uma xerox, não é? Tiravam-se fotocópia, agora já não há, não é? Porque está tudo dentro do digital, mas era. Portanto, só para ver que de facto é onde a cidade vive à volta, que nós dizemos, da torre, porque é isso mesmo. Portanto, as casas são as casas particulares, como que são sempre muito bem. Depois há um outro sistema de alojamento que já vem lá do século XVIII ou até mais, que são as repúblicas. Portanto, são as repúblicas, que são alojamento por excelência relacionado com a universidade, não é? É um sistema, não é, que podem estar, não sei, umas 15 pessoas, ou mais, ou talvez, não sei, porque nunca tive essa curiosidade. Quer dizer, não é curiosidade, nunca me passou pela cabeça saber quantas pessoas geralmente. Já estive numa, não a viver, mas já fui. Eles fazem festas, amigos, isso. E, portanto, eu fui exatamente nesta, que se chama a Casa da Nau. Porque reparem que tem a forma de uma nau. Fica uma esquina, ficam todas elas muito, muito próximas da universidade, não é? As pessoas levantam-se 10 minutos antes de ir para as aulas, não é? Passam um pente na cabeça, aqueles que passam rapidamente chegam às aulas e ficam geralmente, são históricas, no Polo 1, né? Junto à Universidade Antiga. Portanto, as repúblicas são residências estudantes. As repúblicas estudantes foram criadas pelo diploma, imagina, Régio de 1309, de Dom Dinis, que ordenava a construção de casas na zona de Almedina, destinadas a estudantes, mediante o pagamento de uma renda. O valor desta seria definido por uma comissão nomeada pelo rei e constituída por estudantes e por homens bons da cidade. Os homens bons da cidade eram os burgueses. Eram as pessoas que tinham comércio, que exerciam a profissão de comércio. Vejam a quantidade, ainda eu tirei já 2 slides daqui. Vejam a quantidade de repúblicas que existem. Vejam como tem nomes tão interessantes, né? A Real República do Baco, que é bem sugestiva, não é? A Real República dos Cágados. Vejam como está escrito Real República Ras de Parta, né? Ras de Parta, ou que não sei se existe essa expressão, vai para o Ras de Parta, não é? Pronto, não é? Quando a coisa, pois é isso, né? A Real República do Palácio da Loucura, República dos Galifões, uma coisa tão medieval, não é? Um tempo tão medieval. A Real República do Bota Abaixo é de um trago só. E, portanto, a Real República dos Matulões, não é? Do Aiolinda, não sei se existe essa expressão cá no Brasil, como é que vai? Anda num Aiolinda, numa folia, não é? É, ao Aiolinda, não é? E, portanto, a Real República do Praquistão, que é do Paquistão, não é? Que também é monarquia, a República dos Incas, não é? Que é dos índios, a República dos Pinguins, e vejam como são escritos, não é? Do Boa Baela, vejam que traduz mesmo essa vida académica, pouco científica, não é? Pouco científica e mais de festa, porque efetivamente Coimbra é uma festa, é uma cidade de festa, estuda-se muito, é um facto, é extremamente exigente, não é? Isso, não é? Está no rankings internacionais, mas depois é a união, que não há em Portugal, não há, e mesmo na Europa é difícil encontrar-se já uma universidade com uma tão impregnada, tão de solidariedade estudantil, e é uma universidade desde sempre muito politizada, politizada e de solidariedade. Os alunos em Coimbra desde sempre assumem papéis de grande destaque na vida nacional, política, grande nacional e a nível de solidariedade. Mais, não é?
República Rosa Luxemburgo. Antigamente as repúblicas eram masculinas, agora já há repúblicas femininas também. E por aí. Este é, para mais informações, tem a divisão de acolhimento e integração, que é um setor, não é? Que as pessoas, quando chegam, se dirigem, ou agora por internet, quando já chegam, já levam tudo marcado, não é? Também existe o setor da DRI, que é o Departamento das Relações Internacionais, que as pessoas comunicam, não é? E agora vou-vos também deixar alguma, para amenizar este ambiente, algumas imagens da cidade e da universidade. Começamos pela universidade, uma vista de Coimbra da torre da universidade, aqui não se vê nada. Não, aqui da torre é que não tem. É uma vista só de Coimbra, não é da torre, era isto que eu queria mostrar. Isto é o Sé Velha, portanto é um edifício do século XII, é um dos mais antigos do país, portanto estilo românico, sendo que já há alguns alvores do gótico, mas é uma catedral românica. A universidade fica a 1 minuto a pé, não é? Aqui uma rua, há uma rua para aqui, a outra rua, portanto, há 2 ruas, as 2 ruas chegam à universidade. Temos o centro da cidade, aqui também, vejam, tudo isto é pertíssimo, pertíssimo, pertíssimo. Da universidade ali são a descer, não é? A descer, porque a subir são mais 5 minutos, mas a descer é em 5 minutos, põe-se qualquer pessoa se chega lá. Esta praça, estão a ver? Deste lado ali, estão ali parecem aqueles cafés, não é? Deste lado, exatamente, fica este edifício, que é o Mosteiro de Santa Cruz, ou a Igreja de Santa Cruz, que é um edifício do século XII, com uma fachada renovada do século XVI. Portanto, foi uma igreja mandada construir pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, na qual está sepultado, também, está aqui sepultado. E é uma também, quer dizer, depois deveria ser românica, simplesmente, como vês, foi renovada no século XVI e é uma mescla de estilos já. Mas é muito bonita, esta fachada é original, é muito, muito bonita e por dentro é fabulosa. Depois tem, logo ao lado da universidade, a Sé Nova, que é do século XVII, é jesuíta, e tem ainda um mosteiro jesuíta, tem imensos mosteiros, tudo à volta da universidade, que foram aproveitados, não é? Depois com a expulsão com as leis das desamortizações, foram aproveitados para colégios, não é? Para a universidade. Tem praias fluviais, Coimbra não tem mar, já vos disse, fica a 40 km, não é, o mar. O rio Mondego, que é o que vai desaguar ao Oceano Atlântico, não é? A Figueira da Foz. Mas tem praias muito boas, fluviais, onde se faz canoagem, onde se faz essas atividades. Fui até uma vez com uns alunos que me convidaram. E é muito agradável descer o rio nessas canoas. Como veem, tem, agora sim, o Parque Verde do Mondego. Tudo isto é aquilo que nós chamamos, não é, arquitetura às frentes d'água. Portanto, isto é tudo laranjais, que que já não estavam lá a fazer talvez grande coisa, e depois construíram esta parte que também está muito bonita da cidade, foi há uns 10 anos, por aí. A universidade, a antiga universidade, não é? A antiga do século XVI, não é? E 18, que foi reformulada, foi criada no século XVI, não é? Definitivamente. Porque a universidade andou sempre entre Lisboa e Coimbra. A partir do século XVI ficou definitivamente, e até ao século XX foi a única universidade que existiu em Portugal. Portanto, tem coisas do século XVIII, naturalmente, aquela fachada já é do século XVIII, a torre é do século XVI, e depois aqui a Biblioteca Geral da Universidade, que arquitetura Estado Novo, portanto, à altura da ditadura, em que foram destruídos todos aqueles colégios que eram estupidamente, no meu ponto de vista, do século XVIII, do século XVII, foram destruídos para se construírem edifícios mais modernos, não é? Para albergar, naturalmente, podiam ter feitos noutro sítio, adaptá-los, mas não.
Não é coisa que não se faça também, infelizmente, hoje, não é? Em casas tão boas, que até são tombadas e destroem e fazem, não é? Portanto, não é nada de novo. E ali aquele ao lado, como estão a ver, é uma parte é a parte toda da reitoria, e a partir dali entra-se, é que está aquela parte que vimos há pouco. Há muitos edifícios deste, o Estado Novo, porque foi uma cidade universitária, não é, que Salazar mandou fazer, à altura, estamos a falar dos anos 40, 50. Esta é a Biblioteca Joanina, da Universidade, que alguns devem conhecer. Conhecia a menina? Não. Pronto, é o interior da Biblioteca Joanina. Tudo o que vê é folha de ouro, toda revestida em folha de ouro. É folha de ouro, e foi, por mais estranho que vos pareça, esta biblioteca funcionou até 1900, até a década de 50, até 1957, a altura em que abriu a outra, nova. E está assim impecável. E era a biblioteca. Era a biblioteca, não é? Dos estudantes durante séculos. Foi a biblioteca dos séculos VIII, foi a biblioteca dos estudantes, que a sua fundação data de finais do século VIII, meados do século VIII, que foi por Dom João V. Tudo o que vêem são livros, tudo à volta, todos anteriores a 1800. Grande parte deles são do século XVII, XVI, por aí. E embaixo tem mais 2 andares, também toda cheia de livros. Portanto, tudo livro antigo. Todos estes livros podem ser consultados. Todos podem ser consultados. Não aqui. As pessoas fazem a sua requisição de um dia para o outro, e depois vai funcionar buscá-lo aqui e leva-o para outra biblioteca e lá são consultados. Um outro que já devem ter ouvido é o Fado de Coimbra, não é? Que é sempre cantado por homens, e é o ex libris da Academia, é o Fado. E que é cantado depois todos os dias, à noite. O Fado canta-se à noite. Se fazem serenatas. E pronto, e ficando também agora para turistas, nos bares, não é? Nos bares mais assim, são coisas assim mais seletas, mais, por exemplo, naquela igreja que eu vos mostrei, que era do século XII, ao lado, que era a antiga sacristia da igreja, fizeram um bar, tem um bar, não é um bar, é um café, mantiveram tudo quanto era original, portanto, uma pessoa entra ali e pensa que está a entrar numa igreja. E não, é um café muito distinto, com cadeiras todas em couro, antigas, é muito bonito. Portanto, às quintas-feiras à noite, geralmente há fado lá de Coimbra. Há outro sítio que chamam a Capela, onde há fado de Coimbra. E assim, por aí, não é? Há sítios que fazem. Para fazer lá assim uns sítios um bocado, também fica no quebra-costas, que é o quebra-costas, porque é tudo a descer, e as pessoas caem lá com muita facilidade, escorregam e caem. Por isso se chama quebra-costas. Porque alguém lá deve ter quebrado, serão costas, não sei, mas pernas absolutamente, e braços. Portanto, e aí sei que também agora, como há muitos estrangeiros, Coimbra tornou-se uma cidade de turismo. Eu estou lá há 30 e poucos anos, não sendo de lá, e o que é um facto é que todos os anos, há alturas em que, outro dia passei numa rua e que eu devia ser a única portuguesa, porque eu ouvia de todo, parecia uma Babel. Eu ouvia de todas as línguas. Todas as línguas. Portanto, tornou-se uma cidade. Foi Coimbra e o Porto. Tornaram-se em cidades absolutamente turísticas. Aqui por causa da universidade, o Porto, naturalmente por causa do vinho e outras atrações, que o Porto é uma cidade muito bonita também. E Lisboa, claro que também é. Mas, pronto, isto é da Academia, só os estudantes podem tocar fado. Vejam quantidade de gente, isto é a serenata monumental, é naquela primeira igreja que eu vos mostrei, lembram? Também do século XII, que se chama a Sé Velha, e estão os estudantes a cantar, e há uma semana, que é em maio, que se chama a Semana da Queima das Fitas, em que é uma semana inteira não há aulas, e que é a semana da universidade, das festas, dos estudantes, e que são milhares, como poderão ver, isto segue pelas ruas, por baixo, de lado, por cima, como estão a ver a quantidade de gente, não é? Quando se passa, eu hoje, este ano, por acaso, eram 7h30 da manhã, estava aí para
para o meu trabalho e já estavam ali os polícias. E eu disse, e perto da... Porque aqui mais para cima também é a parte da medicina legal, onde fazem autópsias, naturalmente, e essas coisas. E eu vi muita polícia ali, eu disse, mas isso, aconteceu alguma coisa? E eles disseram, não, minha senhora, então hoje eu a serenata. Eu disse, às 7h30 da manhã, já está a gente a ocupar os lugares, os melhores lugares. Portanto, a polícia às 7h30 estava ali para controlar o trânsito, para verem o monumental que é. Eu já vou explicar. Esta é uma outra festa que se faz em novembro, que é a recepção do calouro, ou a festa da lata, porque todos os calouros são vestidos, também que são todos novinhos, não é? Isto é toda a frente. Portanto, há uma que manda, que já é do 3º, 4º ano ou do 5º, não é? E já tem fitas, eu já vou explicar o que é fitas. E, portanto, são vestidas, cada menina, não é? Tem o seu padrinho ou a sua madrinha, que são os alunos, um aluno, e que o acompanha toda a sua vida académica. Toda a sua vida académica. Por isso dizer, o meu padrinho, às vezes, acabam por ter depois maior afeição por estes padrinhos do que por aqueles que são batizados do próprio batismo católico. Eu às vezes estou a falar com minhas colegas, reparem, eu entrei para a faculdade em 84 e em Coimbra, na altura, ainda se vivia muito aquela fase de pós-revolução, em que estas tradições não eram bem acolhidas, não eram. Eu penso que tinham, porque quando foi do 25 de Abril, portanto em 74, da Revolução, deixaram pura e simplesmente de existir, foram eliminadas. E depois houve novamente, foram reintroduzidas na vida académica. E eu, como fui em 84, penso que tinham sido há 3 anos atrás ou 4, portanto eu nunca vivi, por exemplo, nunca me vesti assim. Este fato eu tinha, mas nunca me vesti assim, por exemplo, nunca tive madrinha nem padrinho, e portanto fui assim um bocadinho fora da lei, não porque eu tenho alguma coisa contra, pelo contrário, eu acho que sim, que são coisas tradicionais e que se devem manter e que fazem parte, não é por ser tradicional, é porque é uma identidade, e desde que as coisas sejam feitas, não é com ponderação, com moderação, eu acho que não... Cada um vai, se não quer, não vai. Eu nunca estive assim muito dentro desse espírito, confesso, e nunca fui. E também por isso mesmo, porque não era assim tão tradição na minha altura. Hoje, se calhar, pois participaria, não é? Mas estas coisas de padrinho têm um valor muito afetivo, porque um padrinho ou a madrinha é aquele que os acolhe, não é? E que os ajuda até nos estudos, ao longo de toda a sua vida académica. Se tem um problema na casa, imagina, qualquer lugar, um problema está numa casa em que tem que sair, por qualquer motivo, ou se dão mal com o colega, ou isso. Depois é o padrinho e a madrinha que acolhe. Tem essa responsabilidade tal qual que nós temos na religião, ou quem é católico tem na religião católica. Não é de substituir o pai. Depois ali é igual, na vida académica. E aquilo que existe nos colégios, no fundo, de Oxford, Cambridge, nos ingleses, não é? Aquele tutor que segue os mais novos para toda a vida. Pois é isto. Eu digo às vezes, João, Francisco, Maria, olha este livro, eu não quero... Não, professora, não, doutora Graça, não tenho necessidade. O meu padrinho tem, a minha madrinha já tem. E as coisas passam, entendem? É esta situação que eu acho muito bonita. Portanto, o padrinho, tal como se fosse um batismo, não sei se aqui no Brasil assim é, mas em Portugal, quando... estou a falar católico, quando há, não é, aqueles batismos católicos das crianças, é a madrinha e o padrinho que oferece o fato à criança para levar à igreja. Depois aqui é igual. O padrinho e a madrinha têm que comprar uma chupeta, o penico e mais a roupa. Portanto, não tem despesa. Portanto, é o padrinho, é uma coisa de praxe, que seria uma coisa horrível, de ultra lesa majestade, costuma dizer, se o seu afilhado fosse comprar por ele próprio. E, portanto, é isso. Estes meninos eram meninas, neste caso, são de psicologia e estes são de medicina, são amarelos. O que é que são a queima das fitas? Perguntou-me aquela senhora. A queima das fitas é sempre em maio, é no final do curso. A latada é quando se entra, todos os anos já, não é? Então, o que é a queima das fitas? A queima das fitas é quando se chega ao 2º ano
usam-se, temos o fato académico, não é? No primeiro ano ninguém pode usar fato académico, só no segundo. Porque no primeiro ano é caloiro. É caloiro. É bicho, chamado bicho. Depois, a partir do segundo e terceiro, não é? Já, na altura, há muitos anos, já era doutor, não é? A partir do segundo ano. Doutor é quando se punham as fitas largas. Então, no segundo ano, as pessoas usam umas fitinhas. Todos nós temos, isso eu tenho, todos nós temos uma pasta, normal como se fosse este computador e não fosse fechado, pasta preta, aberta de um lado e aberta do outro, onde nós metíamos as nossas coisas, isso todo estudante tem de Coimbra. E temos, e muitas vezes passava de pai para filho, de avô, já do avô, bisavô, e nós éramos identificados porque usávamos no segundo ano umas fitas muito fininhas em malha, em tipo crochê, é que se compra, são todas iguais, assim como os fatos, tudo igual. Assim, grandonas, passávamos assim, como se fosse, isto é assim, passava-se por dentro, vinha por aqui e dávamos aqui um laço, sempre. E era assim, não é? E, portanto, que tem a cor da faculdade, tem a cor do nosso curso. E andamos todo o ano com aquelas fitas. É uma identificação do curso. E depois, quando chega no final do segundo ano, então, no dia da queima das fitas, então, põe-se, isto já está um bocado moderno, porque é um penico enorme, grande, enorme, não é? Que tem lenha, que tem uma fogueira, porque faz-se uma fogueira, não é? Põe-se brasas lá dentro, assim, há um braseiro, que ele tem uma panelona, que tem uma braseira, o que está lá dentro são brasas mesmo. E chegava-se e colocava-se lá a fitinha a arder, aquela, tirava-se, punha-se a fitinha e apertava-se, não é? E passávamos então a meter 5 largas de seda, 5 fitas dentro da pasta. E essas, naturalmente, não se anda todos os dias, só em alturas festivas. E a partir, isto é, quando se passava para o terceiro, dependia dos cursos, né? Sempre curso com 5, com 6, depois era só no quarto ano que se punham as fitas. Quando as licenciaturas eram do quarto, colocavam-se no final do terceiro ano. Portanto, 2 anos nós andávamos com aquelas fititas pequenas. E depois, quando se chegavam a pôr fitas, já se era doutor. Porquê? Porque já se era bacharelato. Assumia-se já uma coisa de bacharel. Não é? Agora já não existe, mas ao terceiro ano já se era bacharel. As pessoas já podiam sair, já podiam muitos dar aulas, não é? Por falta de professores, muitos iam dar aulas e continuavam a estudar e a trabalhar. E portanto, é assim. Depois, nesse dia da queima, no final desse quarto, quinto ano, mete-se as fitas e há um dia que é a queima das fitas, não é? Que é esse dia, de manhã vai-se lá queimar, colocar as outras e usam-se estes chapéus de altos, não é? Meninas e meninas, uma bengala, um laço da mesma cor. Não, da mesma cor não, só o chapéu e a bengala, como estão. Está ali um de direito, que é vermelho, e estes aqui que são de farmácia, que são lilazes, roxo, que é de farmácia. Em cima do carro vão sempre aqueles que puseram as fitas, que passaram das fitas pequeninas para as largas, nesse ano, não é? Nesse dia, e embaixo vão aqueles que já é o último ano. E vão a pé, atrás do carro, que é o último ano, não é? São os do quinto ano, os do sexto, do quarto, ou já não é sexto, do quinto, do quarto, não é? À frente do carro. Vão sempre ao frente dos carros de cada curso, antes de começar. Isto são 80 carros, e quando sai é um percurso, a cidade para, nesse dia, é um percurso que se faz por toda a cidade e que demora aí umas 6 horas a fazer, a pé. Quando chega o primeiro carro, ainda não sei o último, saem todos da universidade, do Polo 1, todos. E isto fui, esta parte já participei. E à frente do cortejo vão os antigos veteranos. Vão às vezes pessoas já com 80 anos, com 70 anos, que não é toda a vida. Quando se passa por Coimbra, só se passa uma vez, para toda a vida. Nunca ou se gosta ou não gosta. É uma cidade que marca profundamente, porque é exatamente este espírito que não se vive em outras cidades, não é? Que não se vive nas outras cidades. E tem o teatro académico, tem uma vida cultural muito, muito intensa e muito hermética. A academia é a academia, o resto é o resto.
não é? Mesmo esta coisa, assim, vamos abrir à cidade, vamos. Muitas vezes não passa da teoria. Não é que não se faça, não é? Mas a cidade é cidade, não é? Nós geralmente chamamos as pessoas que estão fora, o Japão, isso lá para trás é Japão, é isso, portanto, para trás é lá, não é? Tudo que está para além da universidade é um outro mundo. E, portanto, ainda hoje há esta, para bem e para mal, de facto, há essa distinção. Portanto, era isso que eu vos queria dizer. Outra coisa que eu não trouxe, andei, que era para verem o que, por baixo, como estava a dizer, há um piso que são de livros, e no terceiro piso, que é uma cave, há a prisão. Tem uma prisão. Prisão com celas que eram solitárias e com duas que são coletivas. Porquê? Isto só para nos demonstrar que a universidade era exatamente, foi até à República, né? E a República foi implementada em Portugal em 1910, foi aquilo que é exatamente para compreender é assim, o Vaticano, a Itália. Era um Estado dentro de outro Estado, que tinha as suas leis, que tinha os seus fóruns, que tinha as suas rendas. Portanto, hoje sabe-se, não é? E que se diz muito, foi construída com ouro que veio do Brasil. Não, o ouro efetivamente veio do Brasil, mas foi pago. Quem pagou não foi o rei. Quem pagou, vejam quanto a universidade já era rica com o seu próprio dinheiro, com as próprias rendas, porque a universidade sempre foi muito, muito rica, tinha muita renda, as pessoas que doavam, não é? Muitas rendas, não eram as propinas que deviam ser muito poucos na altura, não é? Eram as rendas que tinham. De resto, espero ver-vos a todos um dia em Coimbra, se forem ao passeio, ou seja lá do que for, forem para estudar, depois mais feliz ficarei. Vão ver, quando forem a visitar a reitoria, que há uma sala que é do reitor, assim tão grande quanto esta, que estão os reitores, e aqui há uma sala onde, de facto, os reitores eram todos cônegos. Né? E eram pessoas a quem sempre esteve ligado muito à igreja, à universidade, sempre, muito, muito, muito à igreja, desde sempre, como é natural, e, portanto, isto para dizer que por baixo, que até a República, as prisões funcionaram, e que e na pena de morte, podiam decretar pena de morte, sem passar pelo rei, quando foi em 1832, não é, com as revoluções liberais, não é, nessa altura ainda foram condenados à morte por enforcamento de 2 alunos. Porquê? Porque foram na cola, isto é, foram atrás de um lente era hoje aquilo que é um catedrático, lente porque usava lente, não é? Era uma pessoa que sabia muito, portanto que usava, que estudava, e daí lente vem daí, né? Catedrático, e que esses senhores esses catedráticos iam para uma reunião que não liberal, porque a universidade sempre foi muito dentro desta linha, muito social, social, de democracia, muito de ideias, muito de vanguarda e tudo isso. E na altura era liberal, havia um grande número de professores e alunos que eram liberais, e havia outros atualmente que eram do outro partido, não é? Dom Pedro e Dom Miguel, não é? Que eram de Dom Miguel, que eram miguelistas, que eram conservadores, não é? E, portanto, esses lentes iam para uma reunião, para Lisboa, não é? Iam a cavalo, carruagem, na altura, isto no século XIX, e os alunos não fizeram mais nada, foram atrás e mataram-nos no meio do caminho, para ver-se a provar que eles mataram os professores e foram condenados à morte. Portanto, isto para dizer que é muita pena, porque fizeram um restauro às prisões e apagaram o que estava escrito, sobretudo nas celas solitárias, não é? Acredito que grande parte das pessoas que iam para a prisão eram por questões políticas, não de disciplina, e tinham pessoas que ainda conheceram, que eu conheci, não é? Que em 50 e que liam e que tinham deixado testemunhos escritos de grandes poetas, de grandes políticos, de grandes figuras do século, sobretudo do século XIX, que passaram por ali. Os grandes poetas, todos portugueses, passaram pelas prisões. Ainda estava um senhor que não sabíamos, que era curioso.
Então, imagina, faziam uma maldade, fosse ou problemas políticos, ou sei lá, ou problemas também da disciplina, porque também havia. E então, uma coisa ao pudor, isso era muito, muito usual, não é? O trajes ao pudor e tudo isso. E então, dizia-me, ele sabe, que eles vinham aqui para a cadeia, dizia o senhor, que é muito entendido a história da universidade, mas vinham para a cadeia só nas férias. Porque ninguém vinha para a cadeia em tempo de aulas. Portanto, já era duplo sacrifício, não é? Portanto, isto para o Alexandre, o Quental, um grande poeta, também passou, muitos outros liberais que passaram pelas cadeias universitárias, só para vos demonstrar o quão era, não é? A autonomia, e hoje tem uma autonomia muito, muito significativa. Todas as universidades em Portugal têm uma autonomia grande, científica e financeira, porque tem as receitas dos estudantes, tem, não é? E algum dinheiro que lhe dá o Estado, naturalmente. Hoje as coisas não são assim tão bem, mas pronto, mas lá se vão aguentando e portanto, é isso. Portanto, estuda-se muito, é exigente uma universidade, e é só isso, vão ver na internet, que é uma universidade muito, muito exigente, mas é a universidade que mais estrangeiros tem em Portugal, e é é naturalmente também pela ciência que se faz, pelo conhecimento que as pessoas adquirem, mas é também, sobretudo, pela vida académica que tem ligada, tudo aquilo que nós ontem, eu vi aqui, estádios, isto, aquilo, depois a canoagem, depois tudo isso existe, um estádio enorme de futebol, uma equipa de futebol que é académica, e tudo que chamam-se os manchas negras, exatamente, a claque, por terem aquelas, não é, aqueles fatos. E tudo isso é muito importante. Era isto que eu tinha que vos dizer sobre o meu curso, sobre a minha universidade e sobre a minha cidade. Está bem? Espero que tenham gostado. E, sobretudo, as pessoas que estão, não sei, são alunos. Espero, e a menina também, a vê-los por lá, que se animem e que vão. Está bem? Sim. Da graduação, fazer um rápido comentário e falar um pouco sobre mobilidade, que a gente tem o pessoal aí do primeiro ano, pode ser que seja interessante, como que eles podem eventualmente conseguir mobilidade, disciplina. Muito bem. Então, para as pessoas depois. Então, não no mestrado, na graduação. Sim, mas o que funciona no mestrado é mesmo, o sistema é da graduação. Para todos, o que eu vejo aqui, e o momento não é só aqui na USP, o melhor é irem em doutoramento. Essa é a parte mais interessante, até para fazerem lá um doutoramento, quem quiser. Primeiro porque, não é? Porque já disse e comento o grau de... Claro que é uma seleção, não é? Mas não é uma seleção como existe aqui, para vós. Não é. A seleção é só curricular. As pessoas enviam um currículo, mais nada. Avaliam, mais nada. Não tem que fazer exame nenhum, não tem que fazer coisíssima nenhuma. Não é? É isso. Para mestrado é exatamente a mesma coisa. Agora, no doutoramento é isso. Vamos começar, se calhar, de trás para diante, se me permite, se a Cibele me permite. O doutoramento é assim. Tem vantagens a nível, ou que não tem a nível de mestrado, só por problemas económicos. Enquanto um mestrado e um grau têm que pagar, se quiserem ter o diploma todo, fazerem desde o primeiro ao último, fazerem o grau todo. Não é o caso porque já estão aqui a fazer, não é? Portanto, isso interessa a pessoas que estão agora a entrar para a universidade, não é? Portanto, aqui a graduação quase nem se põe, nesse termo de estudante internacional, não é? Agora, no mestrado, sim. Imagino que não sei se estas senhoras e o senhor estão a fazer a graduação e que querem fazer agora o mestrado em Portugal. Querem fazer em Ciência da Informação o mestrado todo, os 2 anos. O que é isso? Têm que o fazer dentro de um sistema que se chama Sistema de Estudante Internacional. E têm que pagar uma propina, que são 7.500 euros por ano. Portanto, são 13.000 euros, não é? São 2 anos. O que é que isso
em termos, e diz assim, e agora são mais de 12 mil euros e ainda por cima temos que pagar alojamento, tudo isso. Não. Porquê? Não quer dizer. Só tem que ficar lá, efetivamente, em uns 7 meses. Mais nada. O resto do tempo, dos 7 meses, até para fazer 2 anos, podem fazer aqui no Brasil. E tem isso de vantagem. Entendem? E isto que eu estou a dizer é exatamente igual para o doutoramento. Podem querer fazer de raiz, fazer o doutorado em Portugal. Certo? Em Coimbra, em Ciência e Informação. Vamos ver. Imagina que chegaram aqui, olharam. Pronto, olharam para as disciplinas do doutoramento e gostaram. Gostaram. Estas disciplinas funcionam no mais ou menos em 6 meses. 6, 7 meses. E esses que é desde outubro a maio. Sendo que podem ainda voltar ao Brasil, chegar em dezembro e voltarem só em março. Estão a ver? Passar cá, nestes 6 meses, 3 passá-los aqui. Porque interessa só que estejam lá em tempos de aula. E as aulas são outubro e novembro, e, portanto, quando são estrangeiros, nós damos sempre essa facilidade e aí aceitamos, se os alunos chegarem a 15 de outubro, ou por aí também não há problema nenhum, que fiquem de 15 de outubro a 15 de dezembro, e depois, em vez de irem a 15 de fevereiro, podem ir perfeitamente a 1 de março e ficarem até maio. E depois vão embora. E depois já não precisam de ir mais. Podem ter, e isso nós fazemos sempre, pelo menos é da minha política, podem ter um co-orientador aqui, que vos pode orientar perfeitamente, não é? Naturalmente, em sintonia com o orientador de lá, mas podem fazer a tese toda aqui, nem nunca irem mais lá, durante 3 anos não irem, e têm só de pagar por ano 1.400 euros. 1.430, é por aí. Não chega a 1.500. Eu sei que não chega a 1.500. Portanto, tem essa facilidade. O doutoramento eu vejo todas as facilidades possíveis. Ficarem com doutoramento europeu, não terem o que tem aqui de seleção, de exigência a nível de seleção para o doutoramento, e ser muitíssimo mais barato, que eu sei que é, a nível económico, do que se o fizerem aqui. Porque aqui nada vos garante que entrem aqui, que são de São Paulo, e entrem em São Paulo e têm que viver para uma outra cidade. Certo? Se o fizerem lá fora, por mais estranho e paradoxal que pareça, podem não fazer na vossa casa. Porque o fazem via online, quase. Entendem o que eu estou a dizer? Portanto, não têm que estar... Eu acho as maiores vantagens em tudo é o doutoramento. Pronto. Relativamente ao grau, não se coloca aqui, porque a nível de estudante internacional, porque não há aqui ninguém, tem que ser antes de entrar, não é? Portanto, isso não se coloca. A nível de mestrado, imaginem que há aqui pessoas que gostavam de fazer o mestrado, coloca-se isso. Contudo, há um outro sistema que é de mobilidade, que não tem nada a ver com o estudante internacional, está bem? E aqui sim, aqui já se coloca na graduação, coloca-se no mestrado e coloca-se no doutoramento e no pós-doutoramento. Então, o que é isso de mobilidade? Mobilidade é um aluno está matriculado na sua universidade de origem, está aqui na USP, matriculou-se no mestrado, na graduação, no doutoramento e resolve, e isso nós temos muitos alunos aqui do Brasil, inclusive é da USP, tem interesse em não só ir a Portugal, fazer 6 meses ou 1 ano, entendem? Fazer umas cadeiras, umas disciplinas que escolhem também, dentro do curso escolhem o que querem, portanto querem fazer aquelas cadeiras, estão a ver? Portanto, nessa perspectiva, não tem que pagar nada. Não tem que pagar nada, nenhuma propina. Não tem que pagar nada. Porque já pagam aqui, ou é gratuito, não sei. Não pagam. O que é que tem de pagar? Tem de pagar o alojamento, não é? E a alimentação e as vossas despesas. Não é? Como é que isto funciona? Pois, se me perguntarem, quanto é que é por mês? Imagina que eu não tenho bolsa, mas tenho possibilidades económicas, porque há pessoas que o têm, que é uma questão muitas vezes de investimento, não é? Se têm dinheiro. De o fazer.
arredonda 500 euros por mês. Uma pessoa, neste momento, para viver em Coimbra, porque não é uma cidade cara, entendem? Há de rondar aí os 500 euros por mês. Mas podem lá estar, por exemplo, podem ir, e aí têm que ir quando? Vão em meados de setembro, têm que estar lá mesmo, aí já têm que estar em meados de setembro, e termina em fevereiro, porque têm que fazer os exames. E têm de ir, estou a falar de graduação, têm de estar em meados de fevereiro e termina em meados de julho. Se fizerem tudo certinho, em meados de julho, ou até inícios de julho, nenhum tem que ficar lá. Podem vir embora. Entendem? Portanto, exige mais tempo. Graduação. Se for mobilidade a nível de mestrado, pois aí exige menos tempo. Não é? Podem ir em meados mais ou menos, de outubro, nós facilitamos. Não é? Podem comprar uma viagem, porque fica mais barato, podem comprar uma viagem barata por 600 euros e virem, chegam a dezembro, não é? Porque compensa, voltarem e depois irem e voltar. Não é? Se comprarem uma viagem por 600 euros, é quanto gastam um mês lá. E vão ficar 3 fora, não é? São 1.500 euros. Entendem o que estou a dizer? Poupam 1.000 euros. E depois voltam em fevereiro, se quiserem, e regressam depois no final. Agora, isso não dá nenhum certificado. Entendem? Não podem dizer eu fiz o mestrado na Universidade de Coimbra, ou na Universidade do Porto, ou na Universidade de Salamanca, ou em Oxford. Não. Fizeram um período de mobilidade. Isso fica muito claro. Portanto, a nível, o que podem fazer para candidatarem-se a uma bolsa, os que são honestos, os que são boas alunas, têm essa possibilidade de se candidatarem a bolsas e terem sorte. Sim, sim. É. Eu tenho 3 de Ribeirão Preto. 4. Foram alunos de excelência. Estão lá em Coimbra, estão a adorar, estão a viajar muito, como eles dizem, pelas Europa. Lá andam eles, porque se viajam com muita facilidade, de facto, pelas Europa, por 40 euros vai a Paris e volta, não é? É, por 100 e poucos reais vai a Paris e volta, não é? Sim. Não, sendo reconhecidos. Sim. Senão não poderia ser. Nunca poderiam abrir isso sem haver um reconhecimento prévio do país. Seja de mestrado, seja de doutoramento, porque eu já fiz a 2 colegas meus aqui do Brasil, que fizeram lá. Doutoramento, há imensos brasileiros a fazer doutoramento. Imensos brasileiros. Imensos mesmo. E, primeiro porque tem facilidade da língua, começa por aí. Porque isto é tudo muito bonito, tudo sabe inglês, até ao dia que os põem à frente de uma aula, não é? Num país a sério, como nós costumamos dizer, não é? E que não tem a nossa cultura, não é? Porque nós não percebem isto, são brasileiros, então, são irmãos, são de sangue, e nós, não é aquela coisa ainda nos vermos nós, mais ou menos, não é? Como família, porque é verdade, não é? Porque é verdade. Outra coisa é chegar a um país, não é, desses ingleses e por aí, não sabe, pois soubesse, ou América, ou sabe ou não há meio termo, não é, na língua. Olha, foi muito gosto, está bem? E agradecimento. Muito gosto estar convosco.